Gente, hoje a gente vai falar sobre um reino de filhos. Nós estamos há um sábado sem nos reunirmos aqui como Fire, né? O Tiago deu início a essa série sobre o reino. Ele falou sobre o reino de Deus. Nós precisamos ter essa verdade a respeito do que acontece no reino de Deus. Ele falou que o reino não é algo físico que vai vir, é um tempo. O reino de Deus está próximo. Nós precisamos crer nisso. O reino hoje, quando nós desfrutamos, não está em total plenitude, mas ele está dentro do nosso coração. A partir do momento que o Espírito Santo foi nos deixado, aquele momento, o reino de Deus começou a nascer no nosso coração. E a responsabilidade do reino também vem a partir da filiação. E é a respeito de um reino de filhos que eu quero falar com vocês, quero conversar com vocês hoje. O Alexandre está lá, vamos ver se tem algum problema lá. A gente cantou uma verdade aqui, que o Pai nos adotou, e eu quero começar por aí a respeito desse reino de filhos. Se você consegue cantar que o Pai nos adotou, mas você não consegue sentir esse espírito de adoção, existe algo que não está bem organizado dentro de você, não está bem organizado dentro de nós, e tudo que nós vamos falar a respeito de filiação vem através da fé. E quando nós não nos sentimos filhos, é porque a nossa fé não alcança isso. Vocês vão ver que em vários momentos, deixa eu só testar o meu, deu certo ali? Isso. Em vários momentos, eu acho que dá para diminuir, tenta diminuir, Mari, só para encaixar no tamanho padrão ali. Em vários momentos na nossa vida, nós precisamos tomar posse de coisas que os filhos carregam. O Tiago falou sobre um reino que tem uma herança. Nós somos filhos, nós vamos falar sobre herança. E eu não sei você, mas se tem algo que me empolga muito é saber que Deus tem algo para nos dar. O que me empolga muito é saber que, além da salvação que foi nos dada, que é algo maravilhoso, Deus ele é tão bom, Ele nos dá presentes, Ele nos dá direito de acesso a algumas coisas. Mas, por que alguns de nós não acessamos aquilo que Deus tem para nós na plenitude? Por que muitas vezes, ainda mais nessa era digital, a gente ouve tantas pessoas, tantos pastores, tantos coaches, tantos palestrantes falando sobre acesso às coisas que Deus tem para nós, e muitas vezes nós não acessamos essas coisas. Uma das coisas que eu vou ministrar para vocês, eu tive um entendimento há uns 2 meses atrás, a respeito disso. E é algo tão profundo que parece que virou uma chave, e quando vira essa chave na nossa mente, é como se algo novo da Bíblia, que não estava ali durante todas as vezes que você leu, começa a fazer sentido para você. E uma dessas coisas vem através da fé. Eu não sei se você já exercitou a sua fé em algum momento. Existem momentos onde nós temos que exercitar mais a nossa fé, e existem outros momentos que parece que a gente tem fé, mas não está exercendo essa fé. E o primeiro de todos, de tudo que eu quero compartilhar com vocês, é que para a gente crer nesse reino de filhos, a gente precisa entender algumas coisas. E eu vou começar a trazer essa informação para vocês de uma maneira invertida. Eu poderia começar aqui no título a respeito de herança e acesso, que nós somos filhos, nós temos direito à herança e acesso. Como eu me torno filho, qual é a missão dos filhos, deixar a missão dos filhos por último. Mas eu senti muito no meu coração de compartilhar com vocês algo que a nossa geração tem vivido bastante, e eu quero que essa seja a última coisa, que é a herança e acesso. Todos os dias a gente acorda, a maioria de vocês ou trabalha ou estuda, a gente está correndo atrás de algo para ter algo. Nós esquecemos muitas vezes a nossa identidade, e a nossa identidade se torna aquilo que nós queremos. Um carro, uma casa, um esposo, uma esposa. E isso tem tomado o nosso coração. E o diabo tem percebido isso. E no momento que eu estava fazendo essa ministração, eu vou falar: Deus, então já que a gente tem que falar sobre filho, eu quero deixar a herança e acesso por último, de propósito,
para que as pessoas saibam que elas podem ter as coisas que o Senhor tem para desfrutar, para nós, da maneira certa, da maneira correta. E como eu acesso isso? Em primeiro lugar, a gente precisa entender a nossa missão. Isso é algo talvez mais clichê da religião, que é a missão do cristão, o propósito do cristão. Para que a gente veio aqui? E essa missão do cristão, ela é revelar o Salvador. Jesus, lá em João 3, no capítulo 3, no versículo 16, Deus diz que Deus amou o mundo inteiro, que Ele deu o seu único filho. Ele deu o seu único filho para quê? Para que nós pudéssemos ser salvos. E essa salvação é o exemplo de amor. Mas não acaba aí, começa aí. Jesus, o Filho, na materialização familiar, Deus escolheu se relacionar conosco através do Filho. Então, se lá em Jesus a missão era a salvação, a sua missão e a minha missão precisa ser revelar o Salvador. Em João também, tem João 15, os discípulos estão ouvindo uma ministração a respeito de quem era Jesus, e Jesus falando que tudo que ele fazia porque o Pai mandou. E um dos apóstolos diz: Deus, se conhecer o Pai é algo tão excelente, mostra-nos o Pai. E Jesus diz: ei, mas eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês ainda insistem em me perguntar, mostra-nos o Pai. Ele diz: quem me vê, vê o Pai. E lá fora o mundo se pergunta muitas vezes onde está o Pai, onde está a resposta, onde está a solução, e a missão do crente é e sempre será mostrar o Salvador. Se você acorda pela manhã e você não sabe qual é o seu propósito de vida, o nosso propósito é mostrar e revelar Jesus, é a salvação. Porque tudo que nós construímos após isso vai apontar direto para Ele. E isso é tão verdade, que lá em 1 Samuel tem uma história bem conhecida, no capítulo 17, no versículo 54 ao 58, é a história de Davi. A história que o Theo, meu filho mais novo, mais gosta. E nesses versículos, Davi está voltando da guerra na mão, com a cabeça de Golias. E ele está andando em direção ao rei Saul com a cabeça de Golias. E na hora que Saul vê ele, na hora que Saul vê Davi, ele poderia perguntar qualquer coisa, gente, qualquer coisa. Davi, de onde vem a tua força? Davi, de onde vem a tua ousadia? Ele pergunta: quem é o seu pai? Ele pergunta para as pessoas que estão ali próximo: ei, de quem esse filho, de quem esse homem é filho? Ele quer saber quem é o pai dessa criatura. E quando eu li isso a primeira vez, é como se explodisse algo no meu coração, a minha fé foi renovada, porque Saul está ali na figura do mundo, que precisa de um problema, que precisa que um problema seja solucionado, que ele precisa de uma resposta. E quando você, no posicionamento de filho, atende essa expectativa, ele vai querer conhecer o seu pai. Ele vai querer conhecer quem deu a autoridade para você fazer isso. Ele vai querer conhecer como que você faz isso. Eu não sei se você já teve essa situação onde do nada as pessoas começam a te ver diferente. Fala: cara, eu não sei o que você tem, mas você tem alguma coisa diferente. Ontem você estava igual, mas hoje você já está diferente. É nesse momento que você tem que entender no seu coração que a criação está querendo conhecer o Criador. E a primeira missão de um filho é revelar não somente o Salvador, mas revelar o Pai. Eu sei que muitas vezes na nossa mente a gente pensa: Deus Pai, Deus Filho, é Jesus, é Deus. Nós precisamos contar aquilo que aconteceu na nossa vida, e aquilo que nos salvou, e aquilo que nos salvou salvará a geração. A Manu postou no Stories hoje falando que para uma geração que vive em orfandade, a resposta será filhos legítimos, maduros, que conhecem o coração do Pai. Eu poderia deixar isso para o final, mas para mim isso é muito importante. Se você não entende a sua missão como filho, você dificilmente entenderá a sua identidade como filho.
Aí você vai querer pular para o terceiro ponto, eu quero ter o acesso à herança do filho, mas eu não sei quem eu sou e não sei por que eu sou filho. Primeiro ponto, nós precisamos entender a nossa missão. Quem vê o filho, vê o pai. No momento que todas as pessoas viam Jesus, Jesus falava bem assim: vocês me julgam ser bom, mas bom mesmo é meu pai. Eu só faço aquilo que eu vejo o meu pai fazendo. A missão do filho precisa ser mostrar e apontar o Salvador. Você vai estar fazendo coisas normais no seu trabalho, na sua vida cotidiana, você às vezes vai estar cozinhando para alguém, e a pessoa vai falar: uau, você cozinha tão bem. E ali pode começar uma conversa que você revela o Salvador. Eu não cozinhava tão bem até uns dias atrás, mas eu comecei a entender o meu propósito e eu entendi que a excelência também está no servir. Então eu estou amando você fazendo essa comida, porque alguém me amou primeiro, e você vai puxando aquela linha e a pessoa já está: meu Deus, eu quero aceitar esse Jesus. É assim que o evangelho precisa ser pregado. Guarde isso no seu coração. Lá fora as pessoas vão ter perguntas: ei, quem é o seu pai? E a resposta precisa ser: Ele é Deus, o nosso Salvador. Ele amou tanto o mundo que Ele deu o seu Filho. Ele poderia ter vindo como Senhor, Ele poderia ter vindo como um Deus, Ele poderia ter vindo como um imperador, mas Ele optou dar o seu Filho como o sacrifício perfeito no núcleo familiar, Ele sendo o Pai e Jesus o Filho, para que Ele pudesse falar a mesma língua que nós, para que a gente pudesse entender o coração dEle. A missão nossa precisa revelar o Salvador. E toda vez que nós revelarmos o Salvador, as pessoas vão querer conhecer Ele. E o segundo ponto é como eu me torno filho. E aqui eu quero dividir em duas maneiras. A primeira através do reconhecimento e a segunda através da obediência. Por que reconhecimento? Porque Deus nos redimiu. Vocês cantaram: o Pai nos adotou. O seu amor, Ele me encontrou. Então, se você não consegue reconhecer isso, você tem uma dificuldade de se relacionar com Deus. Eu não sei como que o seu pai terreno se relacionou com você. Isso é uma barreira para muitas pessoas. Mas através da fé e através do amor que Jesus dá para nós, nós temos uma oportunidade de conhecermos um amor diferente do amor terreno. Lá em Gálatas, o capítulo 4, ele diz bem assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estão debaixo da lei, a fim de recebermos um espírito de adoção. E porque nós somos filhos, Deus enviou o vosso coração o espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. Através da fé nós conseguimos reconhecer que Jesus, através do seu sacrifício, se tornou não só o único filho, mas como o primeiro filho. Se nós não conseguimos reconhecer isso através da fé, nós temos uma dificuldade de entendermos a nossa identidade. Como eu me torno filho? Em primeiro lugar, eu preciso reconhecer que através de um espírito de adoção, que clama Abba, Pai, nos dá o direito de sermos filhos de Deus. Muitas pessoas entram na igreja e saem da igreja e têm Deus como um Deus, um Senhor e Salvador, mas poucos conseguem ter essa intimidade de falar Deus Pai, de chamar Jesus de amigo, de irmão. Nós temos uma facilidade de queremos ser co-herdeiros com Cristo, mas nós temos uma dificuldade de sermos irmãos em Cristo. E a fé, ela vem para ser esse elo que ajuda a gente a entender e tomar posse de uma identidade de filho. Não adianta nada você entender outras coisas se você não consegue fazer com que a sua fé tenha a plena convicção a respeito de você ser filho. Como eu me torno filho? Em primeiro lugar, através desse reconhecimento. Você precisa exercer essa fé. Toda vez que o mundo lá fora dizer: não, você
não é filho, não, Deus, cara, Deus é só mais um entre tantos outros deuses, essa história que você acredita é só uma história, dentre as milhares de histórias que existem. Nesse momento, a sua fé precisa entrar em ação, você precisa crer dentro de você, não, eu reconheço esse sacrifício, até porque, gente, isso é a base da nossa crença. Se nós não cremos, não tem por que a gente estar aqui. Se nós não cremos que existe uma vida eterna, se nós não cremos que se um reino está vindo, a nossa fé começa a não ter sentido. Parece que nós estamos aqui porque nós temos, na verdade, um medo de ir para o inferno maior do que qualquer outro sentimento. Nós temos uma fé tão grande que o inferno existe que nós batemos carteirinha aqui, todo sábado, todo domingo, toda quarta, mas nós temos uma dificuldade de crer que nós somos filhos de Deus. E gente, mais do que uma palavra pai, filho, é você estar em família. Se eu estou em família, eu tenho liberdade. Se eu estou em família, eu consigo estar leve. Se eu estou em família, não existe aquele peso de uma performance, de eu precisar ser aceito. Não. Antes de vir para cá, hoje ainda bati no meu filho. Ele vai ser meu filho amanhã. Acontece, faz parte. E daqui a pouco ele vai esquecer, porque a Bíblia fala que a gente tem que ser como criança. Porque criança fala, apanhei, mas depois, pai, eu te amo, está tudo certo. Nós precisamos reconhecer, e a gente só toma posse daquilo que é nosso, quando nós, em primeiro lugar, reconhecemos. E não é só reconhecer, é reconhecer que somos filhos. Aqui em Gálatas fala que Ele nos redimiu. A Bíblia diz que o nosso fim era o inferno. O nosso fim era algo terrível através do erro de Adão. Mas Ele vem e nos redime, Ele vem e nos reconecta ao plano original. E Ele poderia falar, não, eles continuam sendo minha criatura, eu reconectei ao plano da criação. Mas Ele vem e fala bem assim, não, eu reconectei, mas agora eles são muito mais do que eles eram antes, agora eles são filhos. Gente, se isso não empolga o teu coração, a gente vai orar para você ter mais fé. Porque isso empolga muito meu coração. Deus poderia reconectar nós e falar, vocês são criação minha, criaturas minhas. Mas no momento onde o único filho de Deus morre na cruz, e ele renasce, ele não renasce como o único filho, mas ele renasce como o primeiro filho de muitos. Cara, isso é grandioso, isso é poderoso. Nós precisamos crer com todo o nosso coração e reconhecer. E não é só as pessoas que estão começando na fé, é pessoas como nós, que às vezes já estão na caminhada há muito tempo. O diabo quer tirar nossa identidade, o diabo quer dizer o que nós não somos, e a fé precisa vir de maneira convicta, para que nós possamos reconhecer, não, eu sou filho amado. Não é só um testemunho aqui que a gente começa lendo, não, eu sou filha amada do Pai, eu sou filho amado do Pai. Não, eu realmente creio que se Deus não poupou o seu único filho, Ele não vai poupar de dar todas as coisas para nós. E o segundo passo de como eu me torno filho é através da obediência. Não tem como nós dizermos que somos filhos se nós não obedecemos a Deus. E gente, isso parece até um contrassenso, porque se o meu filho não obedece, ele continua sendo meu filho. E não é que a gente deixa de ser filho, mas Deus, na Bíblia, Jesus, ele fala bem assim, ei, como que vocês dizem que são algo, mas não fazem aquilo que vocês deveriam fazer? Vocês dizem que são meus filhos, mas vocês não agem como meus filhos. Eu posso dizer que vocês são meus filhos se vocês não agem como tal? É a mesma coisa que a gente dizer que a gente é cristão e não agir como cristão, não faz sentido algum. É o que está acontecendo lá no mundo. Eu vi um stories essa semana que o crente está cada vez mais parecido com o crente, quando a Bíblia nos chamou para sermos parecidos com Cristo. Está tornando tão normal nós parecermos como crente, mas a Bíblia fala, ei, não é por aí. A sua identidade é de filho, a sua identidade é de um pequeno Cristo. E isso acontece por quê? Porque na obediência é duro. Obedecer é difícil, obedecer requer um preço.
Caminhar em obediência requer muitas vezes você fazer algo que você não quer fazer. Eu me torno filho quando eu começo a entender que eu preciso obedecer. Jesus fala que o filho só faz aquilo que vê o pai fazer. A gente vai passar para vocês, depois desses versículos, vocês vão conseguir meditar com uma maior clareza. Mas Jesus só fez aquilo que viu o pai dele fazer. A ele é o nosso exemplo, e nós queremos fazer o que outras pessoas fazem. Não faz sentido. Ele deixou de ser um exemplo. Hoje, por incrível que pareça, nós temos intermediadores entre Deus e os homens que não é Jesus. A palavra de Jesus é dura demais. Eu prefiro seguir o David Leonardo, que é tão bonitinha as mensagens dele. Não que isso seja errado, mas muitas pessoas estão vendo Jesus só através dessa ótica. Eu não gosto de seguir o meu líder de GA porque eu conto os meus pecados, depois ele fica no meu pé ali. Eu prefiro seguir outra pessoa que não sabe dos meus erros. Aí Jesus, que sabe tudo, que sonda o coração e a motivação, antes mesmo de você fazer, está ali te amando, falando: filho, apesar de ser o que você é, a cruz revela quem você não é. É por isso que eu morri nela. O mundo lá fora vai dizer: você é pecador, mas quando eu coloco a cruz na sua frente, o mundo vai ser obrigado a dizer: você é meu filho amado. E seus pecados já estão perdoados. Não é a respeito de você, é a respeito do que eu consigo fazer na sua vida. É por isso que vocês vão ouvir vários testemunhos aqui. As pessoas que estão aqui não estão prontas. Eu não estou pronto, o Tiago não está pronto. Nós estamos caminhando como Paulo caminhou para uma visão madura. E quando a gente achar que está maduro, o Espírito Santo vai olhar e falar: cara, não sabe de nada, inocente. Nós precisamos entender que nós precisamos obedecer a Cristo, ao Evangelho único e genuíno que está cravado na Bíblia há mais de 2000 anos. Não, a Bíblia não precisa ser reformada. O que precisa ser reformado é o nosso senso de obediência a ela. Isso que precisa ser reorganizado dentro do nosso coração. O filho ama e obedece. Olha que legal, o filho primeiro ele ama, e como ele ama, ele obedece. Hoje o Ian, ele tirou nós do sério de todas as maneiras possíveis. Aí eu estava no banho conversando com ele, e eu falei: você gosta quando o pai está triste? Ele falou: não gosto. Aí eu falei: o que você precisa fazer para que o pai não fique mais triste? Ele precisa obedecer. E eu falei: é verdade, filho, você precisa obedecer. Mas primeiro eu perguntei se ele amava, se ele entendia isso, porque primeiro o filho ama para depois ele obedecer. Se em primeiro lugar você obedecer para depois amar, a relação com Jesus vai ser: eu obedeço você, mas eu não tenho nada além do que uma obediência, e Jesus não quer isso. Deus amou o mundo inteiro, depois ele entregou. Jesus amou o coração do Pai, depois ele obedeceu. Você precisa, em primeiro lugar, amar a Deus. A obediência, ela se torna mais prazerosa depois que nós amamos a Cristo. O reino de Deus, ele é um reino em amor, porque Deus é amor. Deus é o próprio amor. Então, em primeiro lugar, para me tornar filho, eu preciso amar e obedecer. E olha que maravilhoso. Na última ministração, o Tiago falou que Jesus subiu aos céus, mas ele disse: eu deixo o Consolador, o Espírito Santo, que habita dentro de nós. E esse mesmo Espírito Santo, ele vai nos ajudar a aperfeiçoar aquilo que a criação começou. Amar a Deus, a obedecer a Deus. Isso também vem através da fé. Isso também vem através de um coração contrito. Isso vem de uma mente madura. Eu falei no GA essa semana a respeito da ministração que a gente teve sobre imoralidade. Eu falei: gente, confessar pecado, confessar tentação não é errado. Eu estou sendo tentado. Ora por mim. Agora, quando a gente começa a confessar pecado, isso é ruim, porque você não está tendo uma vida onde você está avançando, você só está confessando pecado, e todo sábado é o mesmo pecado, e toda semana é o mesmo pecado. Nós precisamos entender que nós estamos crescendo enquanto família, e um ajuda o outro.
cara, eu não estou bem hoje. Meu coração está com vontade de pecar, meu coração está com vontade de irar, eu estou querendo fofocar, estou sabendo de uma top, estou querendo contar para uns 2, 3. Me ajuda em oração, que eu preciso segurar minha língua. Eu preciso criar uma contenda. Nós tínhamos um amigo que o apelido dele era Fadinha da Intriga. Você falava meia coisa, ele já fazia uma intriga já. A gente precisa crescer nisso. E isso vem através do ensinamento. Tiago diz isso, confessai uns aos outros. Jesus fala isso. Isso vem através da obediência. Nós precisamos criar essa cultura, onde ninguém é melhor que ninguém. Nós estamos ali para crescer de santidade em santidade, de glória em glória. Herança e acesso. Talvez a parte que mais nos chama a atenção num reino de filhos é que nós somos herdeiros de algo. Algo que Deus nos deixou, Ele deixou para que a gente venha desfrutar daquilo. Junto com o nome, nos vem coisas boas, nos vem responsabilidade, mas nos vem coisas boas. Antigamente, quando você tinha um nome que era de uma família que vinha de Portugal, você deixava ali só o fio do teu bigode e o cara vendia o que você queria. Porque não, ele tem nome, ó, o pai dele é o fulano de tal. E eu não digo nem antigamente, a nossa cidade tem 60 anos, eu digo que os nossos pais viveram isso. A minha sogra deve ter conta em várias lojas aí. Coisas que não existem mais, hoje é só cartão de crédito ou dinheiro. Ela fala, não, aqui ó, meu nome aqui ó, quero comprar, e as pessoas vendem. Herança, legado, nós queremos nos apossar disso, mas como eu me aposso de algo que me pertence? Eu vou recapitular. Primeiro, eu entendo a minha missão. Segundo, eu reconheço e me torno filho. E depois eu tenho direito a algo. A palavra diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Se nós somos herdeiros do quê? Deus, Ele criou o homem para que o homem pudesse governar sobre todas as coisas. O homem e a mulher, para que ele governasse sobre todas as coisas. Se o leão se chama leão, é porque foi Adão que quis. Ele fala, não, eu sou um gatinho. Não, filho, a partir de hoje você é um leão. E até o último dia da vida do leão, ele vai morrer leão. Nós temos isso já soprado em nós. Nós poderíamos ter e governar sobre todas as coisas do jardim do Éden. Vou levar vocês lá para Gênesis, todas. Tudo estava sobre o nosso governo. Nós pecamos. Nós não temos mais o direito. A nossa herança foi perdida, porque através desse pecado, o diabo tomou a legalidade disso. Aí vem Jesus e fala, não, com os meus filhos você não vai fazer isso não. Eu vou devolver toda a herança, todo o direito de posse deles. E você vê pessoas tendo sucesso na vida profissional, você vê pessoas casando, você vê pessoas tendo filhos, você vê pessoas desfrutando de bênçãos e você pensa assim, por que eu não sou assim? Existem pessoas que têm paz, saúde, tranquilidade, prosperidade, e você pensa, por que é que eu não tenho isso? Aí chega alguém, prega e diz, não, você tem direito, mas eu não me sinto com esse direito, porque eu faço as coisas e não dão certo. E fica um enorme ponto de interrogação na nossa mente, e a gente pensa, eu acho que é para pessoas separadas. Eu pensei isso durante muitas vezes. Principalmente quando a pessoa era cristã. Quando ela não era cristã e ela prosperava, eu pensava assim, deve ter feito alguma coisa errada. Não, deve ter feito alguma coisa errada, ou trabalha demais. No meu ramo é muito comum os empresários serem prósperos, mas realmente eles trabalham muito, tanto que existe muito divórcio. E na minha mente eu pensava assim, não, é isso, né? Eu não vou sacrificar minha família para ter sucesso. Só que daí quando vem um crente, fala, não, eu sou próspero, e foi Deus, está na palavra, está ali, ó. Daí você falava, não, cara, tem alguma coisa errada, ele foi separado, ele foi ungido, desceu o óleo sobre a barba, não é possível. Alguma coisa aconteceu. E não é, gente, é o entendimento. É o entendimento que, ei, eu não posso mais viver como um bastardo, ei, eu sou filho, eu não sou mais órfão, e se eu sou filho, Deus, o que eu preciso fazer para eu acessar isso?
A Bíblia diz isso. E Jesus revela isso ao nosso coração de maneira prática quando nós buscamos. E a posse, ela vem através da fé. É muito engraçado que nesse versículo aqui, ó, em Hebreus, diz bem assim, ó, começa bem assim, ó. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo a um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Olha que complexo isso, ele saiu sem saber para onde ia, Deus prometeu a ele, ele obedeceu, mas pela fé ele tomou posse. Tudo, gente, tudo na Bíblia está baseado sobre a fé. Nós precisamos ter fé para acessar essa herança. William, como que eu faço isso? Em primeiro lugar, a gente precisa orar e falar: Deus, aumente a minha fé. Você vê o outro prosperando e você fala assim: não, para ele eu acho que Deus, eu tenho fé para crer que Deus abençoa eles, mas eu não tenho fé para crer que Deus me abençoa. Eu tenho fé que Deus pode operar um milagre na família do fulano, tanto que eu oro, faço campanha de oração, acordo 2 horas da manhã, mas quando é para você, você não acorda nem 10 horas da manhã para orar. Não tenho fé para isso. Quando é para você, você pede até a oração, não que seja errado, tá? Você pede oração, prefere que alguém ore porque a tua fé é pequena. Não, para mim não dá certo. E tudo vem primeiro de dentro para fora. De dentro para fora. Deus move algo dentro do nosso interior e aquela fé vai crescendo, e aquela fé vai crescendo e vai crescendo. E a fé é tão grande que ela serve para outros. Quando você ora para outras pessoas, você precisa virar uma chavinha e pensar bem assim: eu estou orando com fé para outra pessoa, é porque algo já aconteceu dentro de mim, então eu tenho capacidade de orar por mim também. Quando a gente está num avião, a comissária de bordo, ela fala bem assim: em caso de despressurização, você coloca primeiro a máscara em você e depois você coloca ali. Imagine um pai ouvindo isso: não, vou colocar no meu filho, porque ele não vai conseguir, daí morre os dois. É primeiro em você, então algo começa dentro de você primeiro, para depois ir para fora. Não tem como você acessar a herança de alguém se você não crê que aquela herança é sua. Nós cremos que Deus é o nosso Pai, então nós precisamos crer que nós somos co-herdeiros, e a fé nos ajuda a respeito disso. E em segundo lugar, o acesso. Ali em Efésios diz bem assim, ó: segundo o eterno propósito que Jesus Cristo, nosso Senhor, tem, no qual temos ousadia para entrar com acesso e confiança pela nossa fé. Isso é muito legal, porque se nós estamos em família, nós temos ousadia. Vocês conhecem alguém que é brabo com as pessoas da casa, mas com as pessoas de fora eles são bem mansinhos? Alguém conhece alguém assim? Eu conheço, vejo a figura todo dia. É o galo cinza com o pessoal da família, mas lá fora é manso demais. Por quê? Porque quando a gente está em família, a gente tem ousadia, a gente fala o que quer, a gente é o brabão, risca o facão no chão, fala: mulher, me obedeça. Mas com os de fora a gente não tem essa ousadia. E em Efésios ele diz: gente, quando vocês estiverem diante de Deus, vocês têm um espírito de ousadia com confiança, porque Ele é o vosso Pai. Ele não é um estranho. Ele não é um estranho. Você pode pedir o que você quiser, não quer dizer que você vai receber, mas você tem ousadia. O Ian falou: pai, um dia eu posso ter um Porsche? Eu penso: cara, a ousadia desse piá, nem eu tenho. Nós pedimos algumas coisas meio loucas assim para Deus. Quando vai casar, pede aqui uma figura assim, né? Deus, eu quero todos esses elementos aqui. É ousadia demais. Eu falo assim: cara, você nem é bonito assim, filho, vai querer uma mulher bonita assim? É muita ousadia no nosso coração. Para algumas coisas nós somos muito ousados, mas para outras a gente banaliza. Chega a ser engraçado. É esse espírito dessa ousadia que você faz a sua listinha lá, que você precisa ter em toda a sua vida. Isso é fé. Fala: Deus, eu não mereço nada menos que isso. Aí Deus vai polindo você, fala assim: não, vamos repensar aqui. Você também não é uma Brastemp.
mas o espírito de ousadia, ele comove o coração. Deus, eu quero uma cura, mas eu quero uma cura por completo. Deus, eu quero um milagre, mas eu quero um milagre por completo. Deus, eu quero uma promoção, mas eu quero uma promoção por completo. Não adianta nada eu ter uma promoção onde eu não vou ter tempo com a minha família, onde eu vou me desgastar, onde eu vou ter crise de ansiedade, onde eu vou ter burnout. Não, Deus, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim por completo. Nós precisamos ter esse espírito de ousadia. E o acesso, gente, o acesso para mim é algo maravilhoso. Eu tenho a herança, eu tenho fé, mas como que eu tomo posse disso? É isso que eu quero que fique gravado no coração de vocês. Como que eu tomo posse? E, gente, não é o segredo, não é o segredo do livro O Segredo, tá? Deixa eu ver quantos minutos eu tenho aqui. Jesus, está acabando. O acesso, gente, ele só vem através de uma maturidade. Eu não tenho coragem de entregar para o meu filho algo que ele não vai dar conta. Eu não tenho coragem de entregar para o meu filho algo que ele não vai conseguir conduzir. Hoje eu falei para o Ian, a partir de hoje você não penteia mais o cabelo sozinho. Porque ele pega o gel assim, ele fica aquela bola de gel assim. Fala, eu sei que você acha que você sabe fazer isso, mas você não acha. Você se acha maduro, mas eu estou dizendo para você, não é tempo ainda. Deus faz isso com a gente quase todo dia. A gente entra com ousadia, né? Jesus, Deus fala, não é tempo ainda. E não é tempo nem porque você é menino. Não é tempo porque no tempo que você devia aprender, você não aprendeu. Então, se você quiser, a gente volta lá e aprende, mas hoje não é. E sabe como isso é verdade? Vamos ler na Bíblia aqui, ó. Aqui diz bem assim, lá em Gálatas também. Gálatas 4, fica o dever de casa para vocês. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada ele se difere do servo, ainda que senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores que ao tempo determinado pelo Pai, ele vai ter acesso a tudo. Ao tempo determinado pelo Pai, ele vai ter acesso. Então nós mesmos sendo herdeiros, nós não nos diferenciamos de um simples servo. Obrigado, celular, já entendi, valeu. A gente não se difere de um servo, mesmo sendo senhor de tudo. É igual aquele herdeiro nos filmes que é bem pequenininho, quer mandar no empregado, o empregado olha e fala assim, eu trabalho para o teu pai, eu não trabalho para você. É a mesma coisa que acontece no reino espiritual quando nós queremos acessar algo que nós não somos maduros o suficiente para ter. Mas no tempo determinado, Deus libera isso. E como que Deus libera isso? Através de uma mente sã, através de um espírito de obediência, através da fé. Ele começa a liberar coisas para nós. Deus nunca vai confiar algo poderoso nas suas mãos que você não dá conta. A gente ouve isso de diversos pregadores. Eu não tive acesso ao meu ministério quando eu queria. Foi depois. Ou depois que aconteceu isso. Geralmente é uma tragédia, né? Não que Deus queira. Mas, se for preciso, filho, Ele vai usar toda e qualquer artimanha possível para que o propósito dele se cumpra. Nós precisamos entender. E eu sou uma pessoa que gosto de não sofrer. Não sei se você gosta de sofrer, se tem um espírito sadomasoquista, depois a gente vai orar por você aqui no canto. Eu não gosto de sofrer. E eu sempre oro, Deus, me ajuda a entender o que preciso entender para que eu não venha ter que fazer 2 vezes ou para que eu não venha ter que perecer em algumas coisas. Maturidade. O Tiago me mandou uma parte de um texto e eu quero ler essa parte aqui. Que diz bem assim, a maturidade ela é imprescindível para chegarmos a alguns lugares que Deus tem para nós. Pois nós nos tornamos filhos, nós temos direito à herança. Mas apenas ao vivermos como filhos, desfrutamos da herança. Porque ser filho é uma coisa, viver como um filho vive é outra. Como filho, temos bênçãos de Deus sobre nós, mas somente quando andamos e temos uma postura de filho que honra o Pai, nós desfrutamos.
Isso é muito profundo, gente. Eu já falei isso aqui uma vez, mas eu vou falar de novo, porque essa semana ou semana passada aconteceu algo que mexeu muito comigo. Quando eu quis casar, eu saí de um relacionamento que me feria muito e 80% era culpa minha. E teve um dia que eu falei, Deus, eu não sei o que eu faço, mas eu quero que o Senhor me torne a pessoa que tem alguém orando por mim. Essa foi a oração. Eu falei, Deus, eu sei que tem alguém orando por mim, mas eu quero que o Senhor me torne essa pessoa. E essa oração foi tão forte que eu lembro dela até hoje. Estou casado, deu certo. E essa semana passada, eu estava mergulhando nisso a respeito de heranças, e tem coisas na minha vida que eu quero tomar posse. E quando você entende a respeito de fé e você começa a tomar posse, os seus sonhos começam a crescer. Se antes você queria alguma coisa assim, você fala, uau, pela fé eu posso ter um sonho assim. Tem uma frase que diz bem assim, difícil não é você ter um sonho grande e não realizar, difícil é você ter um sonho pequeno e ter sucesso naquele sonho pequeno. Então quando você toma posse da fé, você começa a sonhar coisas maiores, e eu comecei a sonhar coisas maiores. E numa determinada manhã eu comecei a falar as áreas da minha vida que eu queria que Deus me tornasse apto para receber aquelas bênçãos. Então eu comecei a orar, Deus, eu quero me tornar a pessoa, o marido que o Senhor sonhou para mim, o pai que o Senhor sonhou para mim, o empresário que o Senhor sonhou para mim. Eu comecei a falar várias coisas, vários sonhos, e em todos eles eu falava, Deus, me torne essa pessoa, me torne essa pessoa. Porque se a gente é maduro para se tornar essa pessoa, Deus entrega o acesso a essas coisas. E foi incrível que eu fiz essa oração, cheguei no meu escritório, recebi uma mensagem do pastor Ivo, e a mensagem do pastor Ivo falava bem assim, Deus me disse que você acabou de fazer uma oração e Ele ouviu a sua oração. Foi forte. E naquele momento, eu me lembrei que eu só fiz essa oração uma vez, e aquela era a segunda vez que eu tinha feito essa oração. E ela é muito profunda, não é uma reza, mas eu quero que você faça essa oração. Inclusive no devocional, na sexta-feira, eu vou encorajar você a fazer essa oração. Deus, me torne isso. E isso tem me tornado um hábito, que toda vez que eu falo em alguma coisa, eu falo, Deus, me torne melhor nisso. Me torne melhor. Porque quando a gente tem essa mente, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam. Deu errado? Deus, me ajuda a aprender alguma coisa, porque o Senhor está me tornando alguém diferente. Deu certo, Deus, me ajuda a aprender algo, porque o Senhor está me tornando alguém diferente. E você vai se tornar alguém tão diferente, que até para os seus familiares você vai ser irreconhecível. Você vai estar comendo e ele vai falar, cara, mas que bonito esse jeito que você come. Que bonito esse jeito que você toma café. Você vai ficar irreconhecível, porque Deus está te dando acesso a coisas que só os filhos têm. Então, pela fé, tome posse, primeiro, reconhecendo que Deus te adotou, em primeiro lugar, mais do que uma canção. Segundo, obedeça a Ele. Terceiro, ande como uma pessoa madura, com uma renovação de mente diária, para que você possa ter acesso a essas coisas. Eu não quero que você veja as pessoas aqui dando testemunhos, e você pense assim, não, é só para eles. Olha que história difícil essa pessoa tem, é só para eles. Não. O reino de Deus, ele está próximo. E ele está tão próximo que todos os dias ele está se tornando verdade em algumas pessoas, em algumas situações. Eu queria que você se colocasse em pé. Eu queria orar junto com você. Eu não quero orar por você, eu quero orar junto com você. Porque o reino de Deus é um reino de filhos maduros, é um reino de pessoas, não é um reino onde eu só entrego algo, onde o louvor só entrega algo. O reino de Deus é um reino onde você toma posse daquilo que é seu. E eu não queria que você viesse aqui à frente, eu queria apenas que você levantasse a sua mão como um ato de fé. Se ao ouvir essa ministração, em primeiro lugar, você não se sentiu filho,
Ah, William, eu não me sinto filho. Eu queria que você levantasse uma das suas mãos, que eu quero conhecer você. William, eu não me sinto filho, eu não consigo ver Deus como meu pai. Tem alguém aqui? Se na ministração você tem dificuldade para crer em coisas que estão escritas na Bíblia, coisas simples, eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Se você tem dificuldade de crer, se você tem dificuldade de ter essa fé. Se você, ao ouvir essa ministração, acha que a herança e o acesso à herança são somente para algumas pessoas, você não se sente indigno, você não se sente digno, você não se sente apto, você tem dúvidas para tomar posse de coisas simples, como trabalho, como ganhar mais, como casar, como ser amado, como ter filhos, eu queria que você levantasse uma de suas mãos. Não é para mim, gente, eu quero que você mesmo reconheça isso. Amém? Eu quero orar junto com você agora. Eu quero que você ore também, para que o Espírito Santo ouça da sua própria boca, você falando: Deus, me ajuda com a minha falta de fé. Jesus, me ajuda com a minha imaturidade. Jesus, me ajuda nas áreas que eu não confio em Ti. Que você tenha esses minutos para orar ao Senhor a respeito disso. Ore como você quiser. Ore alto, ore baixo, se ajoelhe, ande, faça o que você quiser e como você quiser. Jesus, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que a sua presença está aqui. Jesus, o Senhor, com o seu infinito amor, deixou de ser o único filho e se tornou o primeiro filho, o nosso exemplo. É o Senhor que faz com que o nosso coração tenha acesso a coisas que antes estavam escondidas. É através de Ti, Jesus, que nós encontramos a nossa verdadeira identidade. E eu te peço, Jesus, que nesse momento o Teu Espírito Santo ministre aqueles corações que precisam se tornar filhos, se sentirem filhos. Que todo espírito de orfandade que sopra nos ouvidos dessas pessoas seja calado agora, em nome de Jesus. Que toda voz que insiste em dizer que eles não são merecedores da paternidade de Cristo, que eles não são merecedores da filiação que vem através de Cristo, que eles não são merecedores das bênçãos que vêm ao se tornarmos família de Cristo, que todas essas vozes sejam cessadas e caladas agora, Pai. Jesus, nesse momento nós damos voz ao Espírito Santo, voz ao Consolador que vem todos os dias aperfeiçoar a sua identidade em nós. Jesus, nós profetizamos nesse ambiente, Jesus, um espírito de adoção. Nós profetizamos nesse momento, Jesus, um espírito de pertencimento que vem através de Jesus Cristo. Nesse momento, Jesus, nós pedimos e clamamos: renova a nossa fé. Renove a nossa fé, Jesus, para que nós possamos crer em Ti, para que nós possamos acessar lugares em Ti, para que nós possamos crer ao ponto de ousarmos entrar na Sua presença com sonhos ainda maiores, com desejos ainda maiores, com projetos ainda maiores do que aquilo que o nosso olho é capaz de ver, com aquilo que os nossos pés são capazes de andar, Jesus. Dai-nos, ó Pai, a Tua visão, porque através da Sua visão a provisão vem. Jesus, as pessoas que têm dificuldade de se ver, ó Pai, em família, que o Senhor comece a plantar isso no coração deles. Que as pessoas que têm dificuldade de ver promoção no trabalho delas, que portas sejam abertas agora nesse lugar. Que pessoas que têm dificuldade, Jesus, de ver a paz em seu lar, comecem a se apossar da paz que excede todo entendimento agora, Jesus. Que as pessoas que estão aqui, que não se sentem, ó Pai, inclusas no reino de Deus, possam ser abraçadas pelo Teu Espírito Santo agora. Vem, Jesus, vem e faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Vem e faça, Jesus, aquilo que palavras não conseguem fazer. Vem e faça, Jesus, aquilo que canções não conseguem fazer. Entra em lugares que só o Senhor consegue entrar, ó Pai.
Traz de volta, Jesus, o sorriso, a alegria dos filhos, porque lá fora o mundo vai querer conhecer a Ti através dessas pessoas, e elas precisam ter a identidade firmada no coração delas. Esse é o meu desejo, Jesus, essa é a minha oração junto com os meus irmãos, ó Pai. Deposita em nós, ó Pai, a sua identidade. Deposita em nós, Jesus, o seu favor. Que o seu favor, ó Pai, esteja com todos aqueles que são filhos, mas que caminham como filhos. Que caminham como filhos. Amém. Amém. Que você hoje possa sair daqui caminhando como um filho caminha, obedecendo como um filho obedece, crendo como um filho crê, vivendo como um filho deve viver, desfrutando de bênçãos que os filhos devem desfrutar e tendo acesso àquilo que está no coração de Jesus, pronto a nos dar. Amém? Que nós possamos louvar e adorar o Senhor através